emenda parlamentar. Mas, por outro lado, tem muita gente que usa como barganha de voto. Ó, vereador, eu vou te mandar aí 2 milhões, mas você vai ter que me conseguir X votos. E aí você coloca o vereador para trabalhar na máquina pública dele, pedindo voto para um deputado, não porque o deputado legisla bem, não porque você acredita, por exemplo, vamos supor que você acredite que tem que ter aborto, que o seu deputado vai também legislar por isso, ou o contrário, né, que o seu deputado vai legislar pelas pautas que você faz. Não é porque o certo do deputado federal é você votar pela ideologia dele. Se você concorda com a ideologia, você vota. Fiscal se você de não concorda, voto. você não vota. E não pelo dinheiro que ele te manda. Esse seria o certo. É como as coisas funcionariam melhor na legislação. Então, você imagina, essa cidade estava 30 Tá tarado anos no sem aborto. água. Puta Porque merda. nenhum deputado olhava para São José da Puta Bela merda. Vista e via que existia, e via retorno, né? 4 mil votos só não vai ter retorno. Então, o certo era não ter emenda parlamentar. Mas já que tem, é interessante que seja feito pelos deputados, porque ele conhece a ponta. Só que seria muito bom se todos os deputados mandassem as suas emendas de acordo com a necessidade real. Ou mandassem para o lugar quando realmente aquele lugar vai fazer uso da verba com eficiência, com eficácia, sem corrupção e etc. Esse é o correto. Mas não é isso, né? Infelizmente. E o tal do orçamento secreto que existe. Não é orçamento, não é secreto, que- né? É um que- orçamento de RP9 e que é distribuído para vários deputados federais. E também, não é que é distribuído pro deputado botar no bolso e fazer o que ele quer, não. Ele indica Comprar diz o trator. seguinte, olha, São Ele José não da precisa Bela dar Vista... conta desse dinheiro mais. Oi? Ele não precisa mais dar conta desse dinheiro, ele gasta como quer. Não é assim. Não é assim. Primeiro, você tem que indicar a prefeitura que vai receber. Aí você diz, ó, a prefeitura tal precisa de uma, Eu vi que eu queria ver o de uma filme do creche. Pela. Então, você vai lá no MEC e diz, existe um projeto de construção de creche no MEC? Existe. Quanto que custa uma creche para X crianças? Custa R$500 mil. Então, tá. Então, eu quero pegar R$500 mil dessa verba e mandar para a prefeitura tal para a construção de uma creche. O dinheiro sai do governo federal, apesar de ser indicação do parlamentar, sai do governo federal e vai para a prefeitura tal para a construção daquela creche. Não vai para a prefeitura para ele ser gasto como ele quiser ou pagar o que ele quiser. Não, vai ser gasto para aquele projeto que você indicou. E o prefeito tem que se cadastrar na plataforma do governo federal para poder receber esse valor. E tem um detalhe, se o prefeito tiver qualquer problema de ordem financeira, tiver com as suas contas negadas, problema com contas, etc., ele não recebe o recurso. Então, além de tudo, você tem que tomar cuidado para onde você está mandando, porque o prefeito que está, por exemplo, respondendo no Tribunal de Contas do Estado por malprestação de contas ou malversação de recurso, ele não recebe esse recurso do governo federal. Então, não tem orçamento secreto. É aberto, é público, só que tem gente que fica com raiva porque ele não é mais impositivo, não é simplesmente o que o deputado quer fazer e pronto. Entendeu? Você tem que... É fundo a fundo, o parlamentar não toca nesse recurso. O que você está dizendo é que esse orçamento que é chamado de secreto, mas que você está dizendo que não é secreto, é certo? Como que é certo? Tá certo isso aí? Esse projeto é legal, é bom? Não, se você tivesse ouvido o começo do que eu falei... Não. Sim ou não? Não, por mim não existiria Não emenda deveria parlamentar. existir. Não deveria existir emenda parlamentar. Deveria existir só legislação. Tá. O parlamentar não deveria ser responsável por carregar verba nenhuma. Ele deveria Essa ser responsável por RP9 votar. foi votada? Foi votada Você e votou decidida contra ou a pelo favor? Congresso. Na época, eu votei favorável, porque eu achava primeiro, que o governo federal falou, não, tudo bem, esse recurso está hoje no governo federal, é discricionário do governo federal, mas se o Congresso quer, a gente libera a bancada. O Eduardo Bolsonaro, na época, fez um discurso favorável a isso, dizendo que o governo Bolsonaro não tinha apego a poder e nem a recurso, e que se o Congresso quisesse trazer esse dinheiro para o Congresso administrar, que tudo bem, que ele concordava. Na época, a gente votou sem saber que o recurso seria administrado por uma pessoa que era o relator. A gente achou que o Congresso, por exemplo, eu tenho 15 como milhões sabia? a 17 milhões de emenda impositiva Vocês por foram ano. enganados? Não é questão de ser enganado. A questão é que você vota de um jeito, na hora de você... o projeto você vota de uma forma, e na hora dele ser executado, ele é executado de uma maneira que você não estava esperando. Como assim? Vocês votaram um projeto que vocês não sabiam o que ia acontecer? A gente não sabia na prática que esse projeto, que esse recurso ia ficar na mão de uma pessoa só. Isso não estava escrito em lugar nenhum. Não sei te dizer. Então você votou um projeto que você não sabia e hoje está aí
o sujeito controlando tudo. Eu votei num projeto que dizia que o recurso que antes era só do governo federal, o recurso que era só do governo federal, passaria a ser do Congresso. E o que aconteceu foi o seguinte, a gente achava que se o governo federal não tivesse esse recurso, a gente ia ter mais tranquilidade dentro do Congresso. Porque o Congresso, primeiro, o governo federal estava começando, né? Então, até você conseguir pegar toda a máquina para administrar, é uma máquina muito grande. Então, eu imaginava o seguinte... Quando foi votado isso aí? Foi 2019, bem no começo. Então, o que aconteceu foi que a gente votou para o seguinte, olha, quem vai decidir se o carro-pipa vai para a cidade de Alto Santo, no interior do Nordeste, para poder ajudar Alto Santo... 2021 foi votado. Achei mentirosa, hein, velho? 2021, mano. Ano passado. É o deputado que conhece Alto Santo, que sabe que lá tem seca, que lá existe a indústria da seca, inclusive, que tem gente que vende água lá e que não fura poço artesiano para isso. Então, agora o deputado vai passar a poder pedir recurso no DENOX, né? Do DENOX vai direto para o Alto Santo, na prefeitura de Alto Santo, para furar lá os poços artesianos e tirar água do chão. Agora, o que aconteceu foi que, depois disso, o recurso foi aumentando e foi ficando concentrado. Agora, é o melhor modelo? Não é. O melhor modelo seria que, primeiro de tudo, não tivesse emenda parlamentar e, segundo de tudo, esse recurso que, por exemplo, foi recolhido no Ceará, ele não precisaria voltar ele não precisaria ir para Brasília decidir se volta ou não, ou quanto volta, ou da maneira que volta. Quem deveria decidir é a ponta lá. Por isso, quando a gente fala menos Brasília e mais Brasil, o que a gente está falando? A gente fala. O cara está pagando lá impostos federais ou estaduais e que eles vão para Brasília, esses impostos. Poxa, não seria melhor se a gente tivesse um mínimo de imposto federal só para poder suprir a máquina, que a máquina fosse o mais enxuta possível e que o recurso que a gente paga de imposto ficasse na própria cidade para poder desenvolver a cidade? Parece... Mas vocês não sabiam, então, que isso ia acontecer, que isso ia ficar concentrado no relator, que é o presidente da Câmara, certo? Não. Quem é o relator? Relator do orçamento. Cada ano é um. Quem é esse ano? Não está definido ainda. Ué? Não tem? Está sem? Esse ano é que a gente está no meio do ano ainda, né? Esse tipo de coisa acontece mais para o final do ano. Tá, quem é hoje não é ninguém? Hoje não tem ninguém? Não, agora não está sendo discutido isso. Tá, quem era a última vez que houve um relator foi quem? Foi um senador, Domingos, alguma coisa. Eu não sei, não conheço ele. Então, assim, votaram um orçamento trilhardário para tirar da mão do governo federal e jogar lá no Congresso e falar, toma conta desse dinheiro aí. Mandaram as raposas tomar conta do galinheiro e não sabiam que esse troço ia ficar concentrado no relator. Foram enganados, foram ingênuos a esse ponto. Nossa, como a gente é mal, né? Não, ingênuo. Nossa, eu sou uma filha da puta. Eu disse que vocês são ingênuos. Ganhando o que vocês ganham... Não, do jeito que você está falando, parece que eu sou uma tremenda filha da puta. Eu não seria... Se eu trabalhasse numa empresa privada e fizesse um negócio desse e falasse pro meu chefe, olha, eu não sabia que ia acontecer isso, ele me mandaria embora. Se eu ganhasse o salário que você ganha numa empresa privada... Então me manda embora, velho. Não vota em mim, pronto. Eu não vou votar mesmo. Ou então faz melhor. Já não votei e não votarei. Se candidata e faz melhor. Não, eu não. Você pode ficar tranquilo que esse mal eu não vou sofrer. Eu não tenho essa pretensão, deixa eu te dizer uma coisa, Paulo, é muito fácil criticar daqui de fora. Mas é lógico, mas a minha função é essa. Eu sou cidadão, pago imposto. É muito fácil criticar daqui de fora. Pago um monte de... Mas a função do cidadão é essa, Carla Zambelli. Era a sua função quando você não estava na política. Era a minha função. Então pronto, então não critica a minha função. Não é muito fácil. Não, só que eu não era estúpido. Seria mais e outra fácil coisa, não fazer conjecturas dinheiro... como você está fazendo. Ixi, você está primeiro sendo irônico, mas foi você extremamente que grosseiro. você Não, você disse. Ela foi ingênua, então vocês foram ingênuos. Mas você disse que não sabia. Você está sendo extremamente irônico. E deixa eu te dizer uma coisa. Todos os dias, todas as segundas, terças, quartas e quintas, a gente tem votação de pelo menos 18 a 20 projetos. Tá faltando deputado então, Carla? Tá faltando deputado ou assessor? É isso? Vamos chegar nesse ponto, Carla? Caralho, ela tava 3 segundos falando que a máquina tinha que enxugar. Agora tá falando que é muito trabalho? É muito trabalho, Carla? Cada um dos projetos tem pelo menos de 10 a 200 páginas. Ixi, lê aí já, lascou. Toda semana.
Eu não tenho nada a ver com isso. Você tá lá para fazer Você isso não tem mesmo. nada a ver- eu não estou dizendo que você tem a ver com isso. Eu estou tentando explicar e não é nem para você, para quem está ouvindo. Porque você está influenciando uma série de pessoas, influenciando de uma maneira burra e hipócrita. Não, eu Você só tá tô sendo dizendo que é o hipócrita, seguinte. porque olha só. Você Não, tá falando que tem muito serviço. Vocês entenderam isso? Ela tá falando que tem muito serviço, gente. Tá faltando mais. Tá faltando funcionário ou tá faltando deputado, né? Tá faltando isso, gente? Vocês entenderam isso também ou eu tô sendo leviano? foi eleita para isso, Carla Eu Zambelli. fui Eu não eleita fui, para eu isso, não tô com lá. certeza. Só que o sistema hoje, ele é feito de uma forma que não Você fui tem eu 20 que votei. assessores para fazer esse trampo aí para você. Eu estou lá para fazer uma coisa. E tem um detalhe: 20 assessores não vão conseguir ler a quantidade de projetos que chegam lá. Então, Peraí, tá faltando então. Tá faltando assessor. normalmente o que acontece? Como é que funciona o sistema de votação? Nem tudo que é votado, eu leio o projeto de cabo a rabo. A gente tem assessoria parlamentar que diz o seguinte: olha, o resumo desse projeto é o projeto do. Por exemplo, só hoje foram 18 projetos no plenário. Só hoje. E esses projetos, normalmente, isso fora das comissões, eu estou falando de projeto em plenário. Na comissão, toda semana, a gente tem pelo menos 3 comissões. Tadinho que deles. são votados ali pelo menos uns 20 projetos a 30 projetos em cada comissão, em cada dia. Tadinho deles. Então, o que a nossa assessoria diz? Olha, É muito trabalho. o principal desse projeto é o seguinte: hoje, bilhões, X bilhões, são distribuídos pelo governo federal. É um governo que está no governo federal e é administrado pelo governo federal. Esse projeto aqui, ele tira X bilhões do governo federal e vão ser administrados pelo Congresso. Eu, como bolsonarista, e como acredito no presidente e na forma como ele administra, eu falei assim, poxa, mas está tirando do governo federal, que é alguém que eu sei que vai administrar bem esse recurso. Por que a gente vai votar favorável a isso? O que chegou para a gente do governo foi o seguinte: a gente vai votar favorável para não dar a ideia para o parlamento de que a gente quer tirar poder do parlamento cada vez mais. O presidente quer abrir mão desse poder para poder dar esse poder ao parlamento, para o parlamento decidir para onde vai o recurso. Que vergonha. Porque o presidente não faz questão de ter bilhões e bilhões para ele administrar. Ele acha que ele já foi parlamentar durante muitos anos, ele sabe que o parlamentar sabe o que acontece na ponta. Então, é o parlamentar que vai mandar esse recurso para a ponta. E aí, e eu, como sempre, tive essa ideia, fui eleita com essa ideia de que eu não acho que o deputado deveria ter recurso. Eu falei, poxa, por mim, a gente nem aumentava esse recurso e, muito pelo contrário, tirava o recurso, porque eu acho que existe muito envio de emenda para compra de voto. Você manda e fala, não, eu vou mandar para uma cidadezinha aqui pequenininha, porque eu vou comprar todos os votos daquelas pessoas. E, infelizmente, tem muita gente que vota no deputado porque mandou recurso e não porque vota direito ou não porque é honesto. Né? O brasileiro médio, que não tem acesso a muita informação, ele acaba dizendo assim, foi o fulano de tal que trouxe esse hospital para cá. Ih, eleitor. Tá vendo, brasileirinho? A culpa é nossa. Primeiro, tem muito trabalho para eles lá, porra. Tem muito trabalho para eles, tá muito difícil ser deputado, tem muito trabalho, eles não dão conta, entendeu? Precisa de mais pessoas lá, mais deputados. E outra, você é burro. Você é burro, brasileiro, entendeu? Você é burro. Tá aí, Carla Zambelli coloca os 2 pontos, né? Muito trabalho pro deputado, coitado do deputado. O deputado tá trabalhando demais. Brasileirinho é burro. Mandou X milhões para o hospital. Ele nem pergunta se dali foi desviado, se precisava mesmo de um hospital a mais, ou se, de repente, a Santa Casa da região poderia receber esse recurso para poder aumentar e ser administrada de uma outra forma. Por exemplo, aconteceu essa semana agora. Eu perguntei para uma cidade, eu estava com alguns recursos que poderiam ser enviados ônibus para cidades, ônibus escolares. Aí liguei para um prefeito e falei, prefeito, eu estou com um recurso aqui de ônibus escolar que a prefeitura de tal cidade não conseguiu cadastrar, porque estava devendo informações para o Tribunal de Contas do município, do estado, e aí eles não vão poder ficar com esse recurso. Você precisa de ônibus? Ele falou, Carla, não preciso. Escolhe outro município, porque aqui meus ônibus estão ok. Eu não estou precisando de ônibus extra. Liguei para outro município até achar um que precisasse. Então, tem gente que não tem essa preocupação. Manda o ônibus, se for o caso, vende o ônibus depois e fica com dinheiro e faz o que for, entendeu? Então, tem muita coisa dentro da administração pública que tem que mudar. E não vai conseguir mudar de uma hora para outra. É o que eu te falei quando eu entrei aqui. A primeira coisa que eu falei, tem deputado que acha que a eficiência se mede pelo número de projetos apresentados.
Tem gente que acha que o Bolsonaro não fez nada durante 28 anos e não percebe que... porque ele não aprovou projeto nenhum. Ele aprovou um projeto da urna eletrônica com voto impresso. Mas o que mais o Bolsonaro fez de bom durante os 28 anos que ele ficou lá foi denunciar as irregularidades. Foi deixar... atrapalhar. Foi tentar impedir que projetos ruins passassem. Que mais importante, às vezes, do que você aprovar um projeto bom, eventualmente... É você difícil pegar e achar falar uma assim, cidade. Por que a gente vai botar mais uma burocracia? Ou mais um imposto nas costas do cidadão? Esse projeto era um projeto ruim. Passou. Porque a grande maioria dos deputados queriam, né? Tá, mas você votou a favor também. E disse não que vou não voltar. sabe por quê. Eu não vou voltar Por nisso, isso que eu falei que Paula. você tinha sido engenheiro e você achou que eu estava sendo grosseiro. Assim, se você votou num Não, projeto você foi que é ruim. irônico. Você foi irônico. É lógico que eu fui Claramente. irônico, porque Então, você disse que não, você foi, não e sabia. em sendo irônico, você foi grosseiro. Você não sabia que ia acontecer isso. Então você foi ingênuo. Não sabia. E tem muita coisa que se vota que a gente não sabe para onde vai. Bom, Que a gente seus eleitores vota- que vejam isso Não. e que saibam tomar a decisão na hora de votar em você de novo. Ótimo, eu vou dar um exemplo. Agora- A gente votou, por exemplo, lá em 2017, para que a urna eletrônica fosse colocada, urna eletrônica com voto impresso em separado. A gente para poder votou. haver auditoria. E quem impediu que isso acontecesse foi o TSE. Então, tem muita coisa que a gente vota que a gente não sabe para onde vai. E você nem esperou eu explicar o que eu quis dizer para poder dizer, olha aí, eleitores, para não votar em mim. Então, você Eu está não disse claramente... para não votar em você, eu falei mas que eles têm que obviamente você quis decidir dizer isso. quando eles ouvem você dizer Não, que você então, aprovou um olha aí, projeto eleitores, que o que ela você tá não falando. sabia Para onde vai? ia dar. Tem muito... Eu acabei de dar um exemplo que não é culpa Se eu não nossa. sei onde vai, eu que sou um bom conservador, se eu não sei para onde vai, eu Olha, não eu vou te dizer aprovo. uma coisa. Eu já vi muito conservador na minha vida. Você não é conservador. Tá bom, tudo bem. Mas eu tudo não estou bem. preocupado com a sua definição de conservador. Mas Não, tudo assim, bem. se estou lá no seu lugar e eu não estarei, mas se É a estivesse... segunda vez que você fala que se olha, você estivesse no meu lugar, você faria diferente. Eu acho que você tem que se candidatar. Não vou. Não Não, se mas vou te preocupe com falar, isso. você vai ser eu muito sou feliz professor. lá. A minha função com dó dos seus é alunos. muito mais importante do Eu que a tô sua. com muita pena dos então seus vou alunos. continuar sendo professor. Aí você vota um projeto Que medo. que você não sabe onde vai dar. E aí você está dizendo para mim... Eu acabei que- de dizer que tem projetos que a gente vota e que não somos nós que decidimos para onde ele vai. Acabei de dizer que em Pediu 2017 foi aprovado um projeto de lei da urna eletrônica com o voto impresso e quem decidiu Não, mas esse fazer chamado foi o orçamento STF. secreto, vocês sabiam que Paulo, ia parar será na que mão você do pode relator. esperar eu terminar? Eu terminar minha conclusão? Ué, Assim, mas porque você não tá voltando no assunto que não tem nada a ver. É porque você parece que ou você é burro ou você finge que não entendeu. Não, eu não então, tô vamos lá. fingindo, eu entendi bem. Você disse assim, eu estava terminando de falar uma frase... Não, porque você está misturando um projeto que não tem nada a ver. Não tem nada... Não, eu Você está tô querendo dizendo dar um pra você exemplo que- de um projeto da Você urna que não votou, tem é? nada a diz- ver. Você eu votou estou dizendo que o tem vários 17? projetos que a gente vota e não sabe para onde vai. Aí você diz, atenção eleitores, olha o que ela está falando. Então, olha só o tanto que você é conservador, que você nem espera uma pessoa terminar de falar para ver onde ela quer chegar para você tirar suas conclusões. Você tira suas conclusões antes mesmo dela terminar de Não, falar. você já falou, é que você está falando de novo. Eu já sei o que você vai falar. Não, você repetiu várias coisas e eu respeitei, cara. Você tinha que, no mínimo, respeitar também. Então diga, vai. Porque assim, O até Igor onde eu foi sei, mijar. eu vim aqui para ser entrevistada. Na verdade, você não está deixando nem eu terminar de falar. Pode Você terminar. está dando a entrevista. Então, é o seguinte, acho que a gente pode fazer o seguinte, Igor. A gente zera meu microfone aqui, deixa ele dar as opiniões dele. Porque ele está aqui só para falar o que ele pensa. Em nenhum momento ele está questionando as coisas que eu penso. Podcast é Você assim, Isabelle. não Eu só deixa tô eu terminar fazendo de isso. falar e você simplesmente deduz o que eu queria dizer antes mesmo de eu terminar de falar. O que eu estou dizendo é, muitas coisas a gente vota de um jeito no papel e a hora que vai executar a lei não sai exatamente como você queria, não sai exatamente como você votou. Você quer uma água nova? Não, tá bom, essa daqui. Por que vocês não leem o projeto todo? Ou porque escondem coisas Não no é só projeto isso, não é que só isso. Não existe vocês... esconder. Existem muitos projetos que têm jabutis, sim. Mas não é só por causa disso. Não é só porque você não lê. Até porque você tem uma assessoria que é paga para te trazer o projeto detalhado. O orçamento, por exemplo, Tá ele é lendo o votado zap lá, tá lendo o zap. no ano anterior ao orçamento ser executado. Então, assim, você tem um tempo para você ver. Esse projeto, por exemplo... e é Tá uma lendo coisa o que você WhatsApp, olha lá. não tinha conhecimento, né? Olha lá, tá lendo o a WhatsApp. lei, ela determina de uma forma, na hora que você vai executar, às vezes não está na lei. Às vezes você tem uma regulamentação que é pós-lei. Inclusive, tem muitas leis que elas são votadas para ter uma ideia e a regulamentação da lei vem Foi a o que aconteceu posteriori. nesse caso? Não sei se foi o que aconteceu nesse caso, mas, por exemplo, eu estou relatando um projeto de crédito de carbono.
E a gente, uma das situações, Igor, desse projeto Igor. é que O Igor. você tem um mercado regulado, que é Vira chamado aí, obrigatório, e caralho. o mercado voluntário. Então, isso com a ideia de tentar neutralizar as emissões de gases de efeito estufa até 2050, que foi a meta pela qual a gente se comprometeu lá na COP26. A gente tem que neutralizar 50% e neutralizar 100% em 2050. Em 2030, 50%. Então, a gente tem aí de 2023 a 2030 para a gente reduzir 50% o número, as emissões. E um dos maiores problemas que a gente tem para poder reduzir a emissão é o desmatamento ilegal, normalmente feito por o agricultor. O que acontece? Para poder voltar a plantar, muitas vezes ele tem que queimar a região dele. Essa queimada ela emite gases de efeito estufa e algumas vezes você tem desmatamento ilegal, como é o caso de vários locais ali no sul da região amazônica, por exemplo, onde tem uma região muito pobre, são 23 milhões de pessoas que vivem ali abaixo da linha da pobreza e que vivem da derrubada de árvores para poder vender. Então, esse projeto, por exemplo, ele define que onde há mata e que é reserva, etc., você pode ter crédito de carbono de forma voluntária a partir dessa mata. E o que acontece? Se a gente conseguir vender essa ideia, aprovar esse projeto... Tá sendo amassada aí, tá perdendo o foco, ó. Tá meio que querendo sair dessa situação constrangedora, tá tentando ler o zap ao mesmo tempo, tá tentando enrolar... Tá complicado para ela, velho. Regulamentação disso é feita depois por um conselho ou por um conselho interministerial. Nesse caso, é um conselho 60% interministerial e 40% da sociedade civil. Então, é ali que eles vão decidir em que termos se dá essa exploração do crédito de carbono. Por exemplo, se for uma comunidade e aquela área não for no CPF de ninguém, será que essa comunidade pode explorar? Seria uma boa, porque aí a comunidade consegue recurso para poder viver de uma outra forma que não seja exploração e derrubada de madeira. E além disso, o que acontece? Eu estou relatando o projeto na Câmara. Mas, primeiro, eu tenho um projeto de lei que vai de uma forma. Chegando no plenário, ele pode sofrer emendas ou destaques. Emendas emendas de texto, né? Então, você vai emendar alguma coisa ou destacar do texto alguma coisa, destacar uma parte, etc. Uhum. Isso acaba mudando o teor do texto. E depois disso, ele ainda vai para o Senado. Se houver alteração no Senado, ele volta para a Câmara, onde a Câmara pode rejeitar. Paulo vai destruir ela, toda essa information com uma pergunta só. Foi o que aconteceu no caso do PEC, da emenda? Rejeitar as alterações que o Senado fez. Ou ela vai falar que não sabe. Ela vai falar que não sabe, então você não sabe que o negócio você votou. Pronto. Aprovar as alterações que o Senado fez. Então, passeio. Nesse caso, por exemplo... Então, acaba fazendo um passeio muito grande a lei até chegar no momento final. Por exemplo, o orçamento do ano passado. Eu votei favorável ao orçamento e tinha lá dentro do orçamento, um calhamaço de 1.000 páginas, o aumento do fundo eleitoral. Um aumento para 5 bilhões de reais. Então, o que a gente fez? A gente votou favorável ao orçamento, porque um país não pode ficar sem um orçamento, né? Ele vai dar calote, então ele não pode ficar sem orçamento. Quem é governista vota a favor do orçamento. Quem PT, PCdoB e PSOL votaram contra o orçamento. Quem é PT? E depois a gente tentou destacar do texto o aumento do fundão, ou seja, tirar do texto esse aumento. E aí, infelizmente, a gente não conseguiu passar o destaque. Inclusive, o destaque foi feito de maneira simbólica. Quem estava lá presidindo a sessão, se não me engano, era o Marcelo Ramos. Ele votou simbolicamente e a gente não teve como dizer, olha, eu, Carla Zambelli, sou contra e quero destacar do texto o aumento do fundão. E aí deu um puta problema. Todo mundo achava que eu tinha votado favorável ao fundão. Tem gente, por exemplo, que diz até hoje, né, de maneira, inclusive, mentirosa, que o meu voto em favor do orçamento foi um voto favorável ao aumento do fundão. Ah, porque lá dentro tinha aumento do fundão, então você tinha que votar contra. Não, peraí. Não é assim que funciona uma lei. Uma lei você vota nas 1.000 páginas e depois você tenta destacar do texto que você não concorda. E tem vários destaques. Normalmente tem vários destaques. E aí... Qual foram os seus? Acabou passando esse aumento do fundão, porque votaram de maneira simbólica pelo aumento do fundão. Chegou no presidente, o presidente votou para vetar esse pedaço, porque dentro de uma lei ele pode vetar determinado pedaço. Aí ele vetou o aumento do fundão. Chegou na Câmara, a gente tinha como colocar em votação a queda ou não do veto.
E aí eu votei para manter o veto do presidente. Então, votei sim ao texto do veto, né? E não ao texto do fundão. E, infelizmente, a grande maioria votou pelo aumento do fundão e o ficou. texto do fundão estabelecia um mínimo e um máximo, né? Não, estabelecia, pelo Não que me lembro, quase 5 bilhões de reais. de máximo, mas tinha um mínimo que era 800 e alguma coisa de milhões. Porque ele não pode... porque é o orçamento, não é uma lei de fundo. O que acontece? Dentro do orçamento, você não pode mudar uma lei. E existia a lei do fundo eleitoral, que tem um mínimo valor determinado por lei que tem que ser para fundo. Então, e que tinha o teto de 5 bi e tinha um mínimo de 800 e poucos milhões. E aí, Eu acho que era mais que 800. o que o Bolsonaro fez? Ele vetou, aí foi para a Câmara derrubou o veto. Quando voltou para ele poderia ter sancionado o mínimo. Não existe isso. Existe sim, ele poderia ter sancionado aquilo que a lei permite dele sancionar. Não, aí que tá. O orçamento, neste caso, ele é uma lei. Não, o orçamento é uma lei e dentro da lei tem um... Ele tentou vetar aquele aumento. E ele só poderia vetar o que aumentou. Voltou para o Senado, para a Câmara, não é Câmara, é Congresso. O Congresso inteiro se reúne e derrubaram o veto do presidente. E ele só tem que sancionar. Ele não tem outra opção a não ser sancionar depois do veto. A opção era ele sancionar dentro daquele mínimo e máximo que ele tinha para sancionar. E ele sancionou o máximo em vez de sancionar o mínimo. Isso aí foi amplamente divulgado. Isso aí quem tiver em casa aí pode ver, é só consultar. Ele poderia ter sancionado o mínimo e ele sancionou o máximo. Acho que tem um assunto que eu não quero escapar e a gente deve estar terminando, que é a tal da PEC Kamikaze. Né? Que é um assinte, um desbunde na sociedade brasileira. Cara, eu tô totalmente por fora disso aí. Eu acho que está errado, tá? Tá, então vamos lá. Quem faz é o Congresso e o Congresso determinou que haveria aumento do fundo. O presidente não pode simplesmente pegar e vetar. Olha só o que você está falando. Você está dizendo que o Congresso